Normalmente, quando se menciona os descendentes de Adão e Eva, a primeira história que vem à mente é a de Caim e Abel. No entanto, muitos frequentemente ignoram outros relatos bíblicos que descrevem os outros filhos e filhas de Adão e Eva. Neste vídeo, meu foco será especificamente nas filhas de Adão e Eva. Quem eram essas filhas? Quantas existiram? Utilizando fontes como o livro dos Jubileus, a Bíblia Sagrada e tradições antigas, explorarei e discutirei a história dessas filhas de Adão. Este tópico raramente discutido é frequentemente negligenciado por teólogos, estudiosos bíblicos e até por aqueles curiosos sobre as Escrituras Sagradas. Diz respeito ao mistério que envolve as filhas de Adão e Eva. As pessoas leem a Bíblia e se concentram nos filhos mais famosos de Adão e Eva: Caim, o primogênito, e Abel, o segundo. No entanto, muitas vezes esquecem que Adão e Eva tiveram muitas filhas, como revelado em Gênesis 5:4-5, que fornece informações intrigantes sobre os filhos e filhas de Adão. O texto menciona que, após gerar Sete, Adão viveu por 800 anos, gerando filhos e filhas, totalizando 930 anos de vida até sua morte. Embora a Bíblia não forneça os nomes das filhas de Adão e Eva, outros textos de tradições judaicas antigas especificam alguns de seus nomes. Com base no livro dos Jubileus, mencionarei alguns dos nomes das filhas de Adão e Eva, de acordo com essas tradições judaicas antigas, oferecendo insights sobre essas figuras menos exploradas. Para aqueles que não estão familiarizados, o livro dos Jubileus também é conhecido como o Pequeno Gênesis, devido à sua conexão com a palavra jubileu, que significa alegria. Faz parte do apócrifo do Antigo Testamento e narra a criação do mundo, a formação de Adão e Eva, e após a queda, conta histórias de vários personagens do Antigo Testamento, principalmente do livro de Gênesis. Embora não seja um texto recente, o manuscrito mais antigo acessível data de aproximadamente 700 anos a.C. Esse manuscrito é uma cópia de uma obra ainda mais antiga. Alguns estudiosos associam o livro dos Jubileus ao livro de Crônicas, sugerindo que o escriba Esdras pode ter escrito o texto. No entanto, o livro dos Jubileus afirma que seu verdadeiro autor foi Moisés, que recebeu uma revelação de um anjo no Monte Horebe. É notável que a Bíblia menciona que Moisés passou 40 dias e 40 noites no Monte Horebe sem comer ou beber água na presença de Deus. Historicamente, devido à antiguidade do texto, não podemos descartar a possibilidade de que Moisés tenha sido o autor real. O livro dos Jubileus tem uma presença significativa na cultura israelita, com várias cópias distribuídas entre o povo. Além disso, menciona outro livro apócrifo misterioso, o livro de Enoque, que era amplamente conhecido pelos primeiros cristãos e até fazia parte do cânon bíblico usado por eles. Isso destaca a importância de não desconsiderar o livro dos Jubileus, pois contém eventos que se alinham com as histórias da Bíblia. Voltando a Adão e Eva, de acordo com várias tradições antigas semíticas abraâmicas, a primeira filha de Adão e Eva foi chamada Avã. Em hebraico fenício, Avã significa potência ou simplesmente vício. Ela era esposa e irmã de Caim, outro filho de Adão e Eva. Segundo o livro dos Jubileus, ela teve filhos com Caim, um dos quais foi chamado Enoque. A construção de uma cidade com o nome de seu filho é mencionada na Bíblia como uma das realizações de Caim após seu banimento devido ao assassinato de Abel. A cidade foi chamada Enoque em homenagem a seu filho. Avã é mencionada no livro dos Jubileus e em outros textos abraâmicos. Em alguns desses textos, como a Caverna dos Tesouros, ela é chamada de Quelima. Portanto, Quelima foi a esposa de Caim e a primeira filha de Adão e Eva. De acordo com várias tradições semíticas antigas, a segunda filha de Adão e Eva foi Azura. Azura foi esposa de Sete, o terceiro filho de Adão e Eva, nascido após a morte de Abel. O nome Sete tem raízes etimológicas em hebraico, associadas à ideia de compensação ou substituição. Após o assassinato de Abel por seu irmão Caim, Sete é considerado por Adão e Eva como um substituto ou compensação divina pela perda de Abel. Ele é visto como um descendente justo e piedoso, e a narrativa bíblica sugere que a humanidade continuou a adorar a Deus através de sua linhagem. Além disso, a genealogia de Sete é significativa na Bíblia porque leva a Noé,
que desempenhou um papel crucial na história do dilúvio e na sobrevivência da humanidade. Assim, Sete e sua esposa Azura foram um elo na cadeia genealógica que conecta a criação da humanidade a eventos posteriores e figuras importantes na tradição judaico-cristã. O livro dos Jubileus apresenta um detalhe interessante, afirmando que Azura foi inicialmente esposa de Abel e ficou viúva após sua morte. Quando Sete atingiu a idade adulta, casou-se com Azura, e da união deles a linhagem de Sete descendia. O livro dos Jubileus nos informa que Azura nasceu na 6ª semana do 4º jubileu e casou-se com seu irmão Sete na 5ª semana do 5º jubileu. No 4º ano da 6ª semana, ela deu à luz um filho chamado Enos. Posteriormente, quando Enos cresceu, casou-se na 3ª semana do 7º jubileu com Noã, sua irmã, e também filha de Sete e Azura. Enos é conhecido por sua piedade e devoção à adoração de Deus. A principal referência a Enos na Bíblia está em Gênesis 5, 6 e 11, que descreve sua genealogia da seguinte forma: Sete viveu 105 anos e gerou Enos. Depois que gerou Enos, Sete viveu 807 anos e gerou filhos e filhas. No total, Sete viveu 912 anos e morreu. Enos viveu 90 anos e gerou Cainã. Depois que gerou Cainã, Enos viveu 815 anos e gerou filhos e filhas. No total, Enos viveu 905 anos e morreu. A principal característica atribuída a Enos é sua prática de oração e invocação do nome de Deus. Gênesis 4:26 diz: Naquela época as pessoas começaram a invocar o nome do Senhor. Essa passagem sugere que Enos desempenhou um papel importante na promoção da adoração e devoção a Deus, marcando um período de busca espiritual e religiosa entre os descendentes de Sete. Você deve estar se perguntando: quantos filhos e filhas Adão e Eva tiveram? O texto bíblico indica que tiveram muitos filhos e filhas, especialmente considerando que Adão viveu por mais de 800 anos. Adão e Eva foram os humanos mais férteis de seu tempo. Eva, como a primeira mulher, era extremamente fértil, e Adão também era muito fértil. De acordo com essas tradições antigas, eles tiveram centenas de filhos e filhas ao longo de suas vidas. Nos tempos modernos, de acordo com o Guinness World Records, a mulher que detém o recorde do maior número de filhos na história humana, até onde sabemos, foi Valentina Vassilieva. Ela faleceu aos 76 anos, deixando 69 filhos sobreviventes, com apenas 2 morrendo jovens. De acordo com o Guinness World Records, Valentina Vassilieva teve um total de 27 gravidezes, resultando em 16 pares de gêmeos, 7 conjuntos de trigêmeos e 4 conjuntos de quadrigêmeos. Embora haja outros relatos de mulheres com 50 ou até 60 filhos, Valentina Vassilieva permanece como a recordista reconhecida. No entanto, o que quero enfatizar é que Eva superou todas essas mulheres em fertilidade, sendo considerada a mulher mais fértil da história da humanidade. Se uma mulher hoje, ou mesmo há 100 anos, pudesse dar à luz cerca de 69 filhos, podemos apenas imaginar o que Eva alcançou, pois viveu muito mais tempo, chegando à impressionante idade de 900 anos, segundo a narrativa bíblica. Além disso, de acordo com tradições, Adão e Eva tiveram numerosos filhos estimados em cerca de 70 ou até mais, de acordo com algumas especulações. Considerando sua saúde robusta, força e fertilidade, bem como o contexto da época que favorecia a procriação, é possível que tenham tido centenas de filhos e filhas. Em Gênesis 6:1, é mencionado que, à medida que os descendentes de Adão se multiplicavam na terra, nasceram muitas filhas bonitas. O estudo do DNA mitocondrial, conhecido como Eva mitocondrial, reforça essa ideia, indicando que toda a humanidade compartilha uma ancestralidade comum, apesar da diversidade étnica e racial que vemos no mundo hoje. Portanto, o estudo genético mitocondrial revelou que todas as pessoas descendem da mesma mulher, contribuindo para a riqueza da diversidade étnica e racial em nosso mundo. Todos compartilhando uma conexão comum com nossos ancestrais. Você conhecia a história das filhas de Adão e Eva? Sinta-se à vontade para deixar seus comentários e não se esquece de se inscrever no canal.